Olá pessoal, então tá claro aqui com vocês? Então pessoal, agosto está acabando e setembro se apresenta. E estamos rumando para o que o pessoal chama lá fora de o final do terceiro quarto do ano. E nessa época, no caso, setembro de 2021, muita gente tinha certeza de que os efeitos do micróbio já teriam passado. Micróbio, você sabe o que eu tô falando. E que, passado, no caso, os efeitos, enfim, dele, nós já estaríamos hoje com preços normais. Só que nós sabemos que não foi bem isso que aconteceu. E, apesar de algumas coisas terem de fato melhorado, algumas nuvens voltaram a pairar. Então, assim, pessoal, antes de falar de preço, como tradicionalmente fazemos aqui nesse quadro, eu vou falar um pouco do cenário econômico mundial e também daqui do Brasil. E aproveitando, se você gosta desse tipo de conteúdo, já vou aproveitar para pedir para vocês se inscreverem aqui no canal e, claro, deixar aquele like para fortalecer nossa amizade e, claro, para incentivar esse trabalho aqui. A China começou a reabrir, na última semana de agosto, os seus dois maiores portos que estavam totalmente fechados em função do surgimento de alguns casos do micróbio. E a previsão é para eles começarem a ficar completamente operacionais no começo de setembro. Esses portos ficaram completamente fechados por 15 dias durante o mês de agosto, ou seja, 2 semanas eles ficaram completamente fechados. E muita gente não tem noção do quanto isso é impactante na economia como um todo, pois são milhares de containers com todos os tipos de produtos e até mesmo vazios que ficam parados. Em outras palavras, temos um aumento no custo de estocagem e, consequentemente, uma fila para esses produtos poderem ir para os seus destinos. E o problema é que essas 2 semanas paradas não serão resolvidas com 2 semanas abertas. É um problema que só vai ser, vamos dizer assim, diluído ao longo de muitos meses e que impacta nos valores dos fretes. Agora, com relação ao dólar, existe uma tendência de alta, uma vez que o Federal Reserve, que seria, vamos dizer assim, o Banco Central americano, anunciou que vai ocorrer redução nos programas de estímulos, pois os Estados Unidos estão apresentando melhora nos postos de empregos, ou seja, está tendo mais empregos para os americanos, o que, no caso, diminuiria a necessidade de haver estímulos para a população, enfim, para a economia. Só que o problema é que os números que foram apresentados agora em agosto, com relação aos dados da economia americana, trouxeram números ruins. E aconteceu, o dólar acabou tendo uma queda em relação a outras moedas no mundo, incluindo o real. Só que o real foi a moeda que teve o menor ganho, assim dizendo. Na verdade, o real apenas freou um pouco a desvalorização. E isso é um sinal de que a nossa moeda não tem força para se valorizar e que, ao mesmo tempo, o nosso governo não tem vontade nenhuma para que isso aconteça, pois isso vai contra os interesses de muitos setores que querem o dólar alto. E aqui nós entramos numa outra questão, o Índice Geral de Preços do Mercado, o famoso IGPM, que no acumulado até agosto está acima dos 30%. E isso, em termos bem básicos, podemos dizer que é a inflação real, ou seja, o quanto o real perdeu seu poder de compra nos últimos 12 meses. E outro assunto não menos importante nesse contexto econômico são as criptomoedas, que eu já conversei com vocês em uma live. Elas vêm subindo forte e estão recuperando a queda que tiveram em maio. E agora vamos falar de hardware. Começando pelos monitores, repetindo o que aconteceu no mês passado, diversos modelos vêm apresentando queda nos preços, vêm aparecendo muitas promoções de monitores. No entanto, eu não sei até onde vai essa queda. E eu acho que nós estamos chegando perto de um ponto de estabilização, pois, relembrando o que eu falei na edição passada, esse foi um produto que teve seus valores muito inflados quando estourou a crise. Então, o que temos hoje é esse super excesso de preço reduzindo, algo semelhante ao que aconteceu com as placas de vídeo. Passando para os gabinetes, esses estabilizaram nos preços. Entretanto, por ser um item volumoso, é um item candidato a ter o seu preço impactado pelo frete, conforme eu já expliquei, mas agora no começo do vídeo. E falando sobre as fontes, seguimos em um bom momento para a compra de fontes. No entanto, uma coisa me deixa em alerta sobre as fontes. Será que a próxima geração da Intel e da AMD vai trabalhar com as fontes atuais?
será que a oferta de fontes a bons preços que nós estamos tendo hoje não significa uma necessidade de esvaziar os estoques? Sobre memórias RAM, então, nós seguimos tendo um padrão que vem já acontecendo, que são as memórias DDR4 de velocidades de 3200 e abaixo, com valores muito interessantes. E isso, claro, se deve às DDR5 que estão batendo na porta. Em todo caso, eu realmente não aconselho a compra de memórias DDR4 de alto desempenho, pois o ganho não justifica o preço comparado aos valores que estão sendo praticados nos módulos mais lentos. Falando agora de processadores, nós tivemos um player, ou melhor, novos players no mercado. Os tão desejados Ryzen 5 5600G e o Ryzen 7 5700G. Eles chegaram no mercado de prateleira como a solução para quem quer uma CPU forte aliada a uma solução gráfica integrada de bom desempenho e por um preço sensacional. Só que não. Conforme expliquei em um outro vídeo que está aqui nesse card, eles vieram com um preço muito superiores aos dos seus irmãos X, no caso a linha 5000X, que lá fora a linha 5000X custa consideravelmente mais. E o problema que eu percebi é que para amenizar esse preço absurdo do 5600G e do 5700G, que eles chegaram aqui no Brasil, as lojas optaram por valorizar, sim, valorizar, vamos dizer assim, vamos usar essa palavra mesmo, né? Resolveram valorizar o restante da linha AMD. Então, o 5600X, que chegou a custar perto de R$ 1.500, retornou para patamares acima dos 1.700. Pois é. E com isso, a linha da Intel de 10ª geração acaba tendo um melhor custo-benefício em todas as categorias, já que temos i3 a menos de R$ 700, i5 a R$ 1.000, i7 beirando os R$ 1.700 e o i9 com seus 10 núcleos na faixa dos R$ 2.600. Agora, nas placas-mãe, temos pelo lado da AMD as B450 seguindo como o melhor custo-benefício, mas já temos diversos modelos de B550 que podem ser uma opção muito interessante e que podem valer um investimento extra. Já no lado das placas-mães para Intel, eu nem mencionei processadores de 9ª geração ali quando eu falei de processadores, pois o custo-benefício não compensa, justamente pelos valores das placas-mãe. Já as placas voltadas para a 11ª geração estão com valores exorbitantes, mesmo os modelos básicos como o H510. Então realmente eu não recomendo a compra. Nas placas de 10ª geração, ou gaste pouco com uma H410, ou já parta para uma Z490, que também suporta a 11ª geração, no caso da Z490, pois não compensa pagar caro em uma B460, que nada mais é que uma H410 enfeitada. Na questão de armazenamento, os SSDs e HDs estão com os preços estáveis, mas os HDs, esses tiveram uma pequena queda, possivelmente pela sua redução na participação do mercado, que nos últimos meses vem caindo. E agora nós chegamos no momento que ultimamente é o mais esperado desse quadro, as GPUs, as placas de vídeo. Pois bem, pessoal, a inundação de 3060 que era prometida, que estava saindo enfim na mídia, e que falava que derrubaria os preços, sinceramente acabou ficando no blá blá blá, vamos dizer assim, pois os preços não baixaram. Na verdade, até subiram, essa que é a verdade. Então, se sonhávamos que as 3060 elas iriam ficar abaixo dos R$4.000, como chegou a aparecer alguns modelos, elas já retornaram para a casa dos R$5.000. E a RX 6600 XT, que chegou a aparecer por menos de R$4.000 no pré-lançamento, já tem o seu preço normal nos R$5.000, pessoal. E, infelizmente, o cenário é uma tendência de aumento nos preços, infelizmente. E muitas lojas já vêm falando nisso. E esse mês de agosto também tem um detalhe que impacta nessa questão toda. Aconteceram 2 desbloqueios por parte dos mineradores. No caso, os das placas LHR da NVIDIA e do gerenciador de memória das RX 6000.
No caso, essa questão do gerenciador de memória das AMD RX 6000, essa questão ainda está em teste, né? Não está 100%. Bom, nesse contexto todo, não se esqueçam que na edição do mês passado eu mencionei que as fornecedoras de chips anunciaram aumentos e que esses aumentos devem chegar em breve nos produtos finais nos próximos meses. Talvez o que ajude a segurar o preço dos processadores, placa-mãe e memórias é a chegada da 12ª geração da Intel, que em breve, no caso, vai mudar tudo, no caso. Justamente porque vai ter um hype violento por memórias DDR5 e esse hype vai ser alimentado também com a expectativa da geração Zen 4, que vai trazer o socket AM5. Então o que acontece? Isso pode levar muita gente a querer esperar as novidades. Então o que acontece? As novidades devem chegar bem caras. E o que temos atualmente no mercado deve ficar estável, passando a ilusão de que está barato. Essa aqui é a questão. E falando das placas de vídeo, com esse cenário de aumento das queridinhas RTX 3060 e da RX 6600 XT, com as outras pseudo-baratas Highlanders até R$3.000 se mantendo firme e fortes, realmente não dá para esperar milagre. E a verdade é que talvez o melhor momento de preço do ano, no caso de 2021, já pode ter passado. Contudo, eu não espero uma explosão de preços, mas quem quer uma GPU, eu recomendo ficar atento a promoções relâmpago que volta e meia aparecem. Pois ficar esperando pelos preços baixarem para o nível do ano passado, se você ficar fazendo isso, tenha certeza de que você vai acabar, na verdade, comprando nenhuma placa. Você não vai comprar nenhuma placa. Essa aqui é a questão. E aqui tem um detalhe, uma coisa muito importante. Eu não estou dizendo para vocês irem lá e comprar, porque, na minha opinião, é muito dinheiro para se colocar em joguinho, levando em conta a instabilidade econômica. Salvo, claro, se dinheiro não é problema para você. Mas e aí, pessoal? Qual é a opinião de vocês sobre isso? Vão abrir a carteira e sair passando o cartão? Deixa aqui nos comentários. Por hoje é só. Inscreva-se no canal, like no vídeo, ative o sininho e até a próxima!